Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Work Talks, o seu podcast do mundo business. Eu sou Danilo Urbano e hoje eu tenho um prazer imenso de receber um arquiteto que já fez história aqui no Espírito Santo, foi capa de várias casas de cor. Max Mello, seja muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Prazer estar aqui com você. Ah, que legal. Antes da gente continuar esse bate-papo, quero falar aqui sobre o nosso parceiro, a Plume CRM. Vamos ter insistido bastante com vocês. São mais de 2.500 clientes, então está muito mais que validado. É um processo, ele organiza todos os processos da sua empresa, não é muito além de um CRM. Então, se você quiser deixar a sua empresa organizadinha em todas as etapas, funil de vendas, processo interno, logística, clica no link fixado nesse vídeo ou então em algum QR Code nessa tela. Max, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Quero ouvir um pouco mais. A gente sempre se encontra nos eventos, Isso. nas suas visitas, quando você leva os seus projetos lá para nós. Isso aí. E eu acabo não aprofundando um pouco sobre a sua história. São 3 décadas aí. Isso, Fala um 3 pouquinho para décadas nós. de história. Isso aí. Eu formei em 89 pela UFES, né? Universidade Federal do Espírito Santo. E de lá para cá, minha trajetória tem sido, graças a Deus, pautada em muita ética, profissionalismo. Eu nunca procurei, assim, fazer nada que acelerasse a minha carreira, né? Pelo contrário, eu fui ali de grão em grão, subindo, e graças a Deus hoje eu tenho uma credibilidade, hoje eu tenho, né, como você falou, uma história, né? E as pessoas, os clientes, principalmente quando me procuram, porque eles conhecem a minha história, conhecem meu portfólio, já conhecem meu estilo de trabalhar, meu tratamento com os clientes. Então, graças a Deus, é uma carreira aí sólida. Oh, que legal. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um contato com você, cara, eu tremia tanto aquele telefone, ficava lá, será que ele vai me atender? Porque todo mundo, Max, Max, né? Eu achei Pois é. que, assim, conhecendo pessoalmente, né, foi uma conexão bem legal, a Isso. simplicidade, você foi super solícito, foi conhecer meu primeiro showroom, Aham. tá? A gente bater um papo e podemos... Você foi ali, acho que você mora perto ali daquele escritório que eu tinha de Vila Velha, né? Isso. Foi lá, a gente ficou batendo papo até umas 7 da noite ali, quer dizer, falei, pô, quebrou toda aquela imagem do cara, o estrela, né, e tudo. Porque E as você foi pessoas... capa de várias casas cor, né, ali. As pessoas têm essa imagem, assim, do arquiteto como um estrela, né? Aham. Ou uma pessoa intangível. E eu sou o contrário disso. As pessoas, depois que me conhecem, né? E Aham. fazem contato comigo como você, veem Aham. que eu sou um cara normal, que né, eu gosto de papo, gosto de conhecer as pessoas, me interar com as pessoas. Eu acho que essa que é a característica do meu approach, né? Que é você deixar a pessoa à vontade e conhecer bem, né? O perfil do cliente, essa coisa toda. Não, Mas legal. essa barreira muita gente enfrenta antes de me procurar, é E verdade. depois é só sacanagem, é só zoeira. Isso Aí a gente aí. já fica amigo, fica mais descarado, né, pra falar bobeira. Isso É isso que aí. é legal. Me conta um pouquinho, cara, do início, assim. Eu Uhum. entendo que lá atrás era uma outra precificação, era um Sim, outro público, era uma outra exigência. sim. Pelo que eu não tenho o número certo, não vou falar, eu vou falar aqui talvez balela, mas pelo que eu entendi, pelo que eu li, são mais de 400 formandos por semestre aí de arquitetura, mais ou menos isso, Nessa média, de 400 a a 600. 600. Então, sim, vem Porque, uma juventude aí, cara, embolada, às vezes jogando o preço lá embaixo porque quer entrar no mercado. hum, Vocês que vieram aquele trabalho, que tinham aqueles clientes mais tradicionais, que sim, não faziam, ó, não movo um vaso de lugar se não for um arquiteto me dizer que eu tenho que mover, aquela é confiança e verdade. tudo, né? Isso aí. Esse início dessa jornada, como você, obviamente, todo profissional de arquitetura também é um empresário, porque ele tem conta para pagar, ele tem funcionário para pagar, tem uma equipe para estruturar, tem uma Isso, estrutura organizacional. verdade. Como foi esse início? Me conta um pouquinho. Então, o início foi bem difícil mesmo, porque quando eu formei, foi aquela época do Plano Collor, que o Collor, Nossa, eu era logo novinho, que eu mas eu lembro. formei, Collor tirou o dinheiro do país e então assim a economia estava bem estagnada em função de investimentos e tudo mais. Uhum, Então eu comecei a fazer pequenos trabalhos, pequenas coisas, né, para ir ganhando um portfólio. certo. O que assim me ajudou muito a despontar minha carreira foi um projeto que eu fiz de uma revenda que foi um sucesso. Uhum, E aí, a partir desse projeto, dessa loja, né, outras pessoas começaram a conhecer meu trabalho. Então, sempre assim, no início da carreira, a gente tem que ter essa paciência de ir costurando até chegar
num ponto assim que você vai mostrar um trabalho legal. E a Casa Cor ajudou muito também, né, no início da minha carreira, expor o meu trabalho numa mostra pública e por consequência, depois de Casa Cor foram surgindo oportunidades de colocar meu trabalho em revistas, em programas de televisão, e aí isso aí foi trazendo né, uma repercussão do meu potencial como profissional. Mas essa dificuldade, assim, do início, né, hoje talvez eu teria um outro approach por causa a gente tem as mídias sociais que alcança a pessoa dentro de casa, então hoje a gente tem um alcance maior. Naquela época eu dependia de contatos De pessoais que eu nem tinha tanto, né? Eu era um estudante que saiu do zero, minha família não era tão conhecida assim, então o início foi bem difícil mesmo. Entendi. Você é capixaba mesmo? Sou capixaba, sou do sul Mas do você estado. chegou a morar fora do país? Ou ficou um período fora? Eu estudei nos Estados Unidos como estudante de intercâmbio, Aham. mas isso foi antes de fazer a faculdade. Então, assim, eu tinha um inglês fluente, tinha um conhecimento cultural muito bacana. E aí, depois que eu formei, eu só voltei para o exterior uns 10 anos depois. E é impressionante como isso muda um pouco o jogo, né? Quando você tem um conhecimento a nível mundial, você conhece tendências lá fora. Sim. E aí o cliente, ele se sente mais seguro, né? E o que o cara acabou de sair da faculdade. Então, acho que isso aí você foi adquirindo com o passar do tempo. Sim. E aí você, obviamente, fez um primeiro trabalho, fez muito bem feito. Acho que essa referência pessoal, acho que nenhum marketing substitui, né? É verdade. Você pode ter vários alcances ali, mas aquilo, ó, eu vi na internet essa aqui, mas pô, essa empresa aqui que eu fiz um trabalho, esse cara aqui, ele é bom. Com certeza, que o cara vai confiar mais na internet ou numa indicação de quem? De um Isso caso de aí. sucesso, né? Tá mais que constatado que prova social, ele muda o jogo. Quando Verdade. você tem uma prova social, ele muda o jogo total, né? E essa experiência de morar fora, foi por conta do estudo em si ou foi realmente para trabalhar e ficar um período? Qual período você ficou lá fora? Eu fiquei de 82 a 83. Ah, tá. Eu fui Quando eu como... nasci, pô, você tava voltando. Pois é. Eu fui como estudante de intercâmbio, fui para estudar mesmo, Estudar. não foi para trabalho. Eu sempre tive um interesse muito grande por línguas estrangeiras, principalmente o inglês Você já naquela foi pra lá época. falando inglês. Eu já falava o inglês intermediário, aí lá eu aprimorei o inglês, aí depois comecei a estudar francês, hoje eu chuto um pouquinho de italiano, de espanhol. Então eu sempre gostei muito de culturas, né? E de conhecer novas culturas. Então o meu maior hobby hoje é viajar. Sim. E viajar não só para ver monumentos, mas para conhecer a cultura local, né? Me inteirar das pessoas. Entendi. Então isso me ajudou bastante, assim, porque o trabalho do arquiteto é, em primeiro lugar, entender a antropologia da situação. Vamos ver, quando você vai fazer um projeto de uma família ou de uma empresa, você tem que entender das pessoas, né, do dia a dia, dos hábitos, das culturas, da visão. Então, essa sede que eu tenho de conhecimento pela cultura ajuda bastante na minha profissão. E nesse posicionamento que eu tenho, né, profissional. Pô, isso aí que você tocou num ponto interessante, cara. Você conhecer a história, de repente, uma mesa no lugar diferente conecta com alguma coisa, com uma memória afetiva lá de trás, cara, do cliente. Cara, que legal. E com relação. Tem o Salão do Móvel de Milão, que é o mais conhecido aí dos arquitetos, né? E você costuma ir todo ano? Como é que tá? Praticamente, assim, todo ano não vale muito a pena, porque a gente não vê muita Tem evolução. muita mudança, né? Eu procuro ir de 2 em 2, ou de 3 em 3 anos, mas já faz uns mais de 20 anos que eu vou, né? Desde 89, que eu tenho ido direto. Não só o Salão do Móvel de Milão, como as feiras de São Paulo, né? Que tem feiras excelentes, a Revestir, a Bimad, a própria Casa Cor São Paulo. Já tive em outras feiras também na Alemanha, em outros lugares da Itália também, que tem a feira de Bolonha, que é uma feira de revestimentos chamada Cersai, que é uma feira muito bacana também, que é quase uma Milão. Tem também em Verona a feira do mármore, né, e das pedras naturais. Então, eu procuro sempre possível. Aliás, duas coisas, a viagem, né, profissional com a viagem cultural. Sim. Aproveita para passear, isso né? aí. Isso aí. Tem que aproveitar, que tem que usufruir também, né? Senão a gente fica só aquela coisa focada. Eu mesmo sou um cara que não consigo fazer, eu não consigo, mas é uma questão, acho que sempre, desde o início, tem sempre muita necessidade. Eu era sempre afoito para conseguir coisas novas, então eu sempre tento aliar a minha viagem de passeio com alguma coisa de trabalho. Só que é legal, ao mesmo tempo você está levando uma família, às vezes, algum companheiro, alguma coisa que
não tá na mesma vibe que a sua ali. Aí você acaba levando ele para o seu mundo. É verdade. Eu acho que quando é passeio, tem que ser passeio. Isso. E eu tô tentando fazer isso daí. A última viagem que eu fiz agora, eu não levei notebook, não levei mochila, porque falei, cara, eu preciso me desconectar um pouco. Nesse virada de ano mesmo, cara, já estamos em abril. Porque o ano tá voando, né? Sim. Então passou muito rápido. Eu tava lembrando que eu fui para virada de ano, não levei também nada. Isso. E as coisas estão voando assim de um tempo. Então, por isso que a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Mas, Max, a gente sabe que o Work Talks ele é um podcast muito voltado para o mundo business. Né? Cara, e eu lido muito com arquitetos, com design de interiores, decoradores. Todos são empresas. Eu comecei com um escritório de representação, onde tinha um funcionário, mas ali você tem o CNPJ, você tem uma responsabilidade social, você tem tudo. Isso. E um escritório de arquitetura, cara, você lida com sonho. O cara está contratando o Max Mello. Beleza. E aí você vai pôr isso aqui para tocar esse projeto. Essa estrutura organizacional do seu business hoje. Vamos lá do início. Quando você começou, quando o seu escritório ainda era externo, você tinha uma estrutura aos seus olhos ali. Depois, essa migração para o home, que a gente conversou um pouco no back aqui, que você está tudo em home office. Como é que foi esse início? Porque na arquitetura, pelo que eu já conversei com vários profissionais, vocês não têm muita parte de administração na faculdade de arquitetura. Vocês têm noção de precificação, vocês criam essas coisas. Depois é a vida mesmo que vai ensinando, e outros cursos, outras formações que vocês começam a estruturar isso daí. E por isso eu acho fantástico, porque a jornada de um cliente de vocês é muito longa. Muito. Você começa, você pega um projeto, entrega esse projeto, você tem que pegar quantos projetos para você sustentar mês a mês. Então, cara, eu acho assim, uma mágica que o arquiteto tem de colocar dinheiro no bolso, né, que eles conseguiam realmente um estado social. Você falou sério. Eu queria conhecer um pouco mais desse mundo aí. Eu conversei um pouco com a Ximene há um tempo atrás, e eu quero conversar com vários outros arquitetos, porque tem convergido bastante o discurso, né? Como é que fala? Como é que faz essa mágica? Bem, você falou tudo, é uma mágica. Eu acho que tudo começa assim pela atenção que você vai dar ao cliente. Né? Porque independente de você ter uma grande estrutura ou uma pequena estrutura, o cliente do arquiteto é um cliente que quer exclusividade, ele quer atenção, ele quer se sentir importante. Então, eu procuro sempre limitar o meu atendimento a um número X de clientes que eu vou poder dar uma atenção para ele e ele vai se sentir bem atendido. Então, eu sempre tenho esse feedback assim, dos clientes. Poxa, Max, você é uma pessoa que responde rápido as mensagens. Os próprios fornecedores ou os pedreiros falam, não, Max Mello é uma pessoa que está sempre dando atenção nas obras. Então, por exemplo, hoje a gente tem essa possibilidade de você dar um atendimento nas obras remotamente, sem precisar necessariamente ir lá, via WhatsApp, etc. Então, primeira coisa é essa questão da atenção. Segunda coisa é a gente estruturar o passo a passo do atendimento do cliente, né? Visualizar o que ele contratou, as etapas de projeto, né? Criar um cronograma disso junto com a equipe e ir gerenciando a equipe. É claro que para mim seria ideal eu ter um gerente de projetos junto comigo, um gerente administrativo, como eu já tive antes. Mas aí vamos supor, é uma massa maior organizacional que aos poucos eu estou meio que enxugando. Isso é uma opção minha, pessoal minha, né? Alguns profissionais ainda trabalham com um volume grande de equipe, né? Tem 15, 20, 30 funcionários. O máximo que eu já cheguei quando eu tinha um escritório físico foi 9 a 10 funcionários. Né? Hoje, atualmente, eu estou com 4, né? Tá bem enxuto. Então é isso, eu procuro, a minha marca é essa, é de procurar dar atenção ao cliente e acompanhar o cliente no processo dele, que como você falou, às vezes é um processo que leva 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos, às vezes 3 anos, às vezes 5 anos. Depois de obra pronta, continua. Exato. Então, em relação à precificação, a gente tem aquela precificação inicial do projeto, né? E tem a de acompanhamento. Eu procuro sempre assim, criar um contrato de 1 ano e após esse 1 ano, o acompanhamento eu vou ser remunerado por ele. Um erro muito grande dos arquitetos, no geral, é não cobrar por certos projetos, por exemplo, certos serviços, né? Vamos supor, reprojeto, né? Revisão de projeto, e isso
acontece muito do cliente pedir revisão de projeto, e muitos arquitetos não cobram. Visitas, muitas vezes o arquiteto não cobra, ele cobra só o projeto e não cobra as visitas, não cobra acompanhamento. Então, isso vai diminuindo a nossa possibilidade de precificação correta. Porque eu sempre falo isso, quem mais desvaloriza a profissão é o próprio arquiteto. Quando o arquiteto faz projeto muito barato, quando faz visita de graça, que médico, por exemplo, que você vai e que você não paga uma consulta? Arquiteto, não. Vários arquitetos atendem sem cobrar consulta, entendeu? Dão consultoria sem cobrar pela consultoria. Então, assim, a precificação, ela vem dessa valorização do próprio arquiteto se valorizar. Sua hora, né? Isso aí, que é o seu, né? Você tem que receber pelo seu trabalho. E quando se fala em a longo prazo, a gente tem que também prever isso, essa precificação, né, a longo prazo, né, das visitas, do acompanhamento, de reprojetos. Então, é uma tarefa árdua porque hoje em dia a concorrência não pratica isso, né? Mas alguns arquitetos praticam. Entendi. Então, você não optou, na estrutura organizacional da sua empresa, você não optou por ter um gerente onde cuida da parte financeira, porque tem que fazer esse controle todo, se está sendo pago certinho. Às vezes você parcelou para o cliente, tantas vezes você está com uma porrada de cliente ao mesmo tempo. Sim. Você precisa de alguém para organizar a sua vida. Sua estrutura de RH, ou então todos são terceirizados. Isso, todos terceirizados. Mas já foi algum tempo CLT? Algum deles já foi algum funcionário? Já foram. Então, você entende. Então, essa estrutura que eu quis dizer, que a gente cria uma estrutura de uma empresa de fato, você tem funcionários e tudo, e você é a cara da empresa, tem que estar lá visitando obra e tudo. Então, você nunca optou por um gerente de administrativo? Já tive um gerente administrativo no passado, e atualmente quem faz a administração sou eu mesmo. Está muito mais facilitado. E também, pelo que eu acompanho um pouco do teu trabalho, você nichou seus clientes também. Você não pega qualquer projeto. Não, você tem o seu foco no seu cliente ideal, aquele que te procura. É uma curiosidade que eu tenho. Eu posso contratar o Max hoje só para fazer um layout para mim? Ou não, se você for para pegar seu projeto completo, eu pego. Ou não, você aceita se o cara só quer fazer um projetinho. O que você... Porque acontece, às vezes, poxa, eu não tenho ninguém para fazer um layout de uma sala. Vamos dizer dessa sala aqui. Ou então de uma reforma. Beleza, se não for para você acompanhar do início ao fim do processo, você nem pega, ou você atende de acordo com a demanda que o cliente te passar. Como é que você atua hoje, nessa forma remota, com a equipe mais enxuta? Porque uma vez que você está com a equipe mais enxuta e você tem que dar uma atenção aos seus projetos, eu entendo que você prefere pegar um projeto onde você possa dar uma atenção do início ao fim. Isso aí, dessa forma. Porque as pessoas têm uma visão de que o projeto é apenas o papel, e eu não tenho essa visão. Então, por exemplo, se uma pessoa me procurar, quanto você faz para fazer uma planta? Eu falo, eu não faço planta, eu idealizo ambientes. Então, não tem como você idealizar um ambiente só numa planta. Então, você tem uma série de atividades em torno disso. Você tem a planta, você tem... Por exemplo, se você vai mexer numa planta de um ambiente, você vai mexer com tomate, você vai mexer com iluminação, você vai mexer com gesso, você vai mexer com pintura, com mobiliário. Então, tem toda essa implicação, né? Infelizmente, tem profissionais que entregam uma planta e somem. E esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é realizar aquele espaço ali. Certo. Então, o planejamento é um meio para se chegar até ele, não um fim. Então, infelizmente, alguns profissionais têm essa visão de que só a planta é o fim. E não é. A planta é o início, né? Então, às vezes, quando a pessoa me procura, eu falo, olha, eu trabalho assim, assim, assim. Se você desejar, a gente pode trabalhar dessa forma. Entendi. Entendeu? E como é que você vê esse crescimento do mercado imobiliário aí hoje? Está um boom, né? Deu uma estagnada uns anos atrás, agora voltou, né? Deu esse boom aí de outubro para cá. E eu estou bastante otimista, porque ontem mesmo eu conversando com alguns clientes que eu acabei de decorar o apartamento deles, eles venderam o apartamento com uma semana. Caramba! E eles não estavam procurando vender, né? Com certeza o cheque foi bom, né? Então. E tem essa vantagem, né? Quando as pessoas investem num bom projeto, né? Investem num ambiente, é muito mais fácil você negociar esse imóvel, né? Então, hoje eu vejo esse boom aí acontecendo e temos boas perspectivas. Mas
cada vez está mais exigente, né? Os clientes estão mais exigentes. Tem uma nova onda de ricos aí também, né? Pessoas que são jovens, estão ficando ricas, cada vez mais exigentes também. Isso. E você está antenado, por exemplo, IA, a inteligência artificial hoje faz parte da tua rotina, já hoje você lida, você conversa bastante com o chat, você usa ferramentas de IA dentro dos seus projetos? Atualmente não estou usando IA, porque, como eu te falei, como o meu trabalho ele é muito pessoal, Sim. eu acho que a inteligência artificial hoje ainda é um pouco limitada. As ferramentas que existem hoje ainda são um pouco limitadas para o que a gente quer fazer, por serem projetos mais específicos. Por exemplo, se você manda o IA fazer uma ambientação, ele vai fazer muita coisa meio que automático, né? Sim. Não vai ficar aquele ambiente pessoal. Sim, sim. Então eu ainda acredito em termos de projeto na forma analógica. Não, mas eu não digo nem no projeto, assim, obviamente a sua identidade ali, eu digo mais nos processos mesmo, né? Como você tem um time reduzido, a inteligência vai te ajudar em questão de organização de processo, eu acho que... Sim, na questão processual, a gente pode utilizar. Prospecção, rede social, então nesse mundo, eu acredito que a IA faz toda a diferença. Agora a arquitetura, aí danou. Aí vai acabar, vamos parar de formar, vamos parar de abrir, vamos tirar a faculdade de arquitetura fora, porque o pessoal que acha que brinca aquele The Sim, né? Que brinca ali, acha que já é um arquiteto, né? Por isso que eu vejo assim, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, né? Então, quando o arquiteto sabe trabalhar bem com a ferramenta, ela vai ter uma boa validade, né? Agora, por exemplo, um cliente pegar uma inteligência artificial e fazer um projeto por conta própria, ele pode até fazer um projeto bonito, né? Ele pode mandar, vamos enfeitar essa sala aqui para mim, vamos decorar essa sala. Mas aí os processos, como é que fica? Com quem que ele vai ver o pedreiro, com quem que ele vai ver o gesseiro, com quem que ele vai ver... Então, é isso que eu estou falando. O trabalho do arquiteto não é somente o trabalho gráfico, né? É todos os processos até a realização do ambiente em si, ou do imóvel. Então, tem todos esses processos. A IA é uma ferramenta para se chegar até lá. Sim. Mas não é a ferramenta, e ela não trabalha por si só, né? Ela não trabalha sozinha. Ela precisa de um cérebro por trás dela. Sim. E no caso, o cérebro de um arquiteto. Dá o caminho certinho, né? Isso. Esses dias eu recebi um cliente, que ele é fenomenal com IA, né? Inclusive vai ser um dos palestrantes ali do Work Connect, o Thiago. Legal. E eu tô fazendo o estúdio lá dele, podcast dele. E ele mandou uma equipe dele mandar para mim lá o projeto. A gente quer isso daqui. Ou seja, ele no mínimo criou um prompt muito bem estruturado. E, cara, mas assim, fiquei, puta merda. Porque assim, ficou perfeito. Pegou a sala, todas as medidas, colocou todas as medidas da sala, colocou as janelas onde estava, e ó, eu quero isso, entregou o podcast dele prontinho. A sala dele prontinha para mim. Sim. Eu fiquei até que falei, puxa, será que eu vou conseguir atender as expectativas? Porque uma coisa IA cria uma coisa absurda. Aí até que a gente mandei lá pro meu time adequou de acordo com o que ele colocou, mas para você chegar no nível às vezes de ilusão que a IA te dá, porque ela não vai considerar o que você falou. Sim. Vários pontinhos ali que vai passar despercebido de quem não é profissional da área. Sim. E aí você levar... O meu medo é esse, porque as pessoas vão começar, quem sabe lidar com IA, vai começar a criar coisas e vai querer comparar um trabalho que é conceitual, que você falou, na antropologia, você vai lá entender toda a história, tudo para poder pensar, raciocinar o que é ideal para aquela família ou para aquela empresa. Porque quais são os costumes do cara? Por exemplo, lá na minha sala eu coloquei uns troféus de bike lá para mim. Alguém deu essa ideia, porque, você é o cara que pratica ciclismo, na sua decoração é importante ter alguma coisa que remeta ao que você mais gosta de fazer. Isso aí a IA não vai te entregar. Né? Pode até entregar, mas aí é diferente, né, de uma coisa sensorial, uma coisa humana ali trocando, né? Max, ainda falando sobre esses desafios da arquitetura, porque como a gente falou aí, de 400 a 600 arquitetos se formando por semestre. Isso aí. Quais os desafios estratégicos hoje para um profissional de arquitetura? Eu também quero voltar um pouquinho aí nos seus desafios de início, que a gente falou um pouco, você falou um pouquinho. Não sei se você teve um desafio, você deu uma escorregada ali, mas esses desafios do início da carreira, até você construir esse nome, você falou que foi, um projeto que você entregou, te deu visão, casa cura, aquela coisa toda. Mas aí eu emendei na minha pergunta com relação à estruturação, jornada do cliente, que tempo financeiro para isso tudo. Então, esses desafios. Os seus desafios e como você enxerga os desafios dos arquitetos de hoje, que estão iniciando, que sai da faculdade, pronto, agora estou para o mercado.
Eu acho que o grande desafio hoje, primeiro, é você se posicionar num nicho, né? No meu caso, eu acabei não criando um nicho único, mas eu criei um nicho, um leque, né? Certo. Hoje eu estou posicionado num nicho que é residencial, né? Uhum. Apartamentos, casas, mas no início eu abri o leque. Sim. Fui fazendo todo tipo de projeto. Fiz projeto até de placa de obra, pra você ter uma Aham. ideia. Projetos gráficos, já fiz projeto de loja, fiz projeto de shopping, fiz projeto de edifícios. Uhum. Então a gente vai lançando, né, abrindo o leque até você se posicionar. E aí deu certo, né, como eu te falei, uma casa que eu fiz, teve uma revenda que eu fiz e eu também fiz uma ou duas casas na Ilha do Boi que foram, né, repercutindo em várias outras. Então, e aí eu fui me especificando nesse nicho. Então, o profissional que inicia hoje, primeiro, ele tem que identificar, né, o nicho que ele quer trabalhar e começar a investir. Um outro desafio que eu vejo também é a questão da mão de obra hoje, que é muito complicada. A mão de obra hoje está de qualidade, né? A mão de obra de qualidade está escassa, né? E então cada vez mais a gente vai depender de projetos que utilizem o mínimo de mão de obra ou de construção, né? Então a gente caminha um pouco para aquela coisa do faça você mesmo. Então essa é uma tendência também Entendi. da decoração. Não só da decoração, como da arquitetura também. Uhum. E outro desafio também é a própria questão do atendimento, foi aquilo que eu citei, né? Uhum. Do profissional conhecer bem o seu cliente e atender a expectativa do seu cliente, né? Como Uhum. esse meu cliente que eu citei agora, que eles não só se sentiram bem no projeto que eu criei para eles, como eles conseguiram vender um apartamento num instante. Outra repercussão que eu acho legal também do meu trabalho é, por exemplo, quando eu participo de Casa Cor. As pessoas quando entram todos os ambientes que eu fiz de Casa Cor, não teve um que eu não ouvi essa frase por várias vezes. Nossa, que lugar gostoso. Ai, que paz. Ah, que lugar, que vontade de ficar aqui. O Uhum. último ambiente que eu fiz, que foi uma suíte de jovens, né, de Uhum. um jovem casal, as pessoas falam, pode dormir aqui? Pode dormir nessa cama? Então, esse que a mais do projeto que eu digo que o IA não vai conseguir fazer. É. Pode fazer um negócio bonito, um negócio apresentável, algo que vai Aham. chocar, que você vai fazer uau, mas Uhum. eu acho que por trás do seu projeto está essa coisa do feeling. O projeto ele vai além da questão física. Você tem toda a questão emocional. E hoje a gente lida muito com o emocional do cliente. Entendi. Hoje, às vezes, você lida com um cliente que teve um aborrecimento e ele joga tudo para cima do projeto ou do arquiteto, né? Ou, às vezes, você apresenta o projeto para ele num dia que ele não está bem, Putz, isso é e aí verdade. todo aquele seu trabalho de uma ou duas semanas vai para o lixo, Uhum. porque aquilo ali trouxe um impacto negativo. Uhum. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para um cliente falando assim, ó, vamos marcar um horário para eu te apresentar seu projeto, ou com seu projeto pronto aqui. Ah, você pode mandar pelo WhatsApp? Eu Não, falei, eu não até faça isso não. posso, Faça isso não. mas eu prefiro te apresentar pessoalmente, Não, não vai porque vai ser. que ele abre lá num momento em que, entendeu? Não, não faça isso, porque é a mesma coisa que você mandar uma proposta pelo WhatsApp. Isso aí, Você manda uma proposta pelo WhatsApp, o cara. Preço. isso Pá, aí aí, vai chega a direto, aumentar o chega, preço, tá aumenta lá e caro. acabou. Não, não viu nada conceitual. Cara, Então é isso. Então impressionante. eu vejo assim, o contraste com essa questão não só das mídias sociais, da digitalização da vida, é o pessoal. Então as pessoas vão buscar cada vez mais, como você falou, quando eu viajo, eu estou buscando o offline, Sim. estou buscando o analógico. Uhum. Então o luxo vai passar a ser isso, o analógico. Uhum. Então, o luxo de contratar um arquiteto é você ter uma pessoa que vai te ouvir, que vai atender suas expectativas, que vai te acompanhar nos processos, Uhum. né? Porque fazer o projeto é fácil. Você ter um projeto, né, gráfico lindo é fácil. Agora, para você chamar o pedreiro, você quebrar as paredes, você contratar caçamba, Uhum. você escolher o papel de parede, você escolher, entendeu? Então você tem que ter uma pessoa junto com você, né? Certo, entendi. E aí essa questão é que é onde a gente capta o cliente Entendi. nesse atendimento mais personalizado. Então, você abriu uma janelinha aqui bem, bem interessante.
Pode até parecer repetitivo, que às vezes em todos os episódios eu comento sobre isso, né? Aham. Sobre a programação neurolinguística, que foi assim um divisor de águas na minha vida. Isso, Porque uma coisa é você entender a tua mente e a dos outros. isso aí. Dentro da nossa mente, a gente tem uma pirâmide, assim, que o topo dessa aqui é consciente. O resto tudo é inconsciente. E Uhum, aí você vai lidar com diversos tipos de pessoas. Pessoas bem-humoradas, pessoas mal-humoradas, grossas, uhum. educadas, finas, pessoas que são ricos, que eram pobres, viviam ali, de repente ficaram ricos, mas só saiu da favela, mas a favela não saiu dela. Tem É. Então você tem diversas. E você preparar seu estado de espírito para. Vamos falar, estado de espírito, a sua mentalidade, você criar rapport com o cliente, você criar várias conexões, acho que faz toda a diferença. Você lida com diversas situações, às vezes Uhum, constrangedoras, pessoa ser muito grosso ou grossa com você, por uma questão do estado dela, não uhum. falar de estado de espírito, de estado mesmo. Ela, naquele dia, ela teve várias coisas. Porque muitas vezes não é nem sobre aquela pessoa daquele momento, é sobre uma pessoa lá da infância. É. Alguma coisa que afetou, ela se viu naquela situação e lá na infância ou lá na adolescência a birra dela ou a maneira que ela tratou resolveu, só que mudou. Então, Uhum. de vez em quando acessa, é que eu falo, a parte está toda no inconsciente aqui, às vezes Isso aí. acessa e acha que vai ser a mesma coisa com você. Você fez algo que não agradou, vai te tratar mal porque você tem que fazer porque ela está te pagando. E aí esquece que tem um humano do outro lado. Uhum. Você já passou por situações desse sentido? Ah, várias Várias vezes. vezes. Já. Várias vezes. E até Nossa, recentemente. nossa, isso é cruel, né? Porque a gente também sai, a gente também tem o nosso sentimento, a gente sai de Sim. casa também naquele momento que, poxa, aconteceu alguma coisa da noite que não foi legal, hoje de manhã já me chateei com alguma coisa, aí você vai, tem que preparar seu espírito para lidar com uma pessoa totalmente diferente de você, É. e aí se depara às vezes com essas situações, né, com esses constrangimentos. E você consegue hoje ter essa habilidade de lidar bem com isso, ou você prefere agradecer e ir embora? É, quando acontece, porque acontece, a gente mexe muito, como eu falei, com o emocional das pessoas e com as expectativas, né? E Isso. como o projeto, às vezes, um projeto normal leva de 1 mês a 2 meses para você apresentar todo o projeto, fora a construção em si. Aham. Então, e o cliente ele te contratou aqui no início do ano e ele só vai ver a obra pronta no final do ano e olha lá. Então a gente, durante esse processo todo, a gente está lidando com as expectativas. Sim. E E aí lembrando que você não é o pedreiro, né? é, pelo menos eu não sou pedreiro. Mas o arquiteto, ele tem esse papel de orquestrar toda a obra. Por isso que eu falo muito na obra. Sim. Porque o nosso papel não é só entregar uma folha de papel. Aham. Não é só entregar um conceito. Mas é acompanhar durante os processos. Né? E isso que às vezes é a dificuldade de alguns arquitetos de entender o seu papel e de saber precificar o seu trabalho. Porque Uhum. o trabalho do arquiteto ele não acaba na entrega do projeto, ele começa na entrega do projeto praticamente. Porque a partir do momento que entregou o projeto, você tem a realização daquilo ali, que é a Uhum. realização do sonho do cliente. Então a gente está trabalhando com sonhos, a gente está trabalhando com expectativas, a gente está trabalhando com emocional, a gente está trabalhando com relações familiares. Então tem todos esses fatores. E às vezes nós ficamos muito susceptíveis a toda essa vamos supor, essa montanha-russa emocional que às vezes o cliente passa. Sim. E não só o Né? cliente também, como a gente falou, né? Você lida com o pessoal da obra também. Isso. Aí o cara vai falar, esse cara tá viajando porque tem que fazer isso aqui, acho que a gente é mágico, tem que fazer isso que ele pensa. É, Eu falo porque eu já presenciei pessoas falando isso, sim, sabe? sim. Eu acho isso baixo nível, tremendo. Poxa, você é contratado, Uhum. muitas vezes vocês até indicam, né, algumas construtoras, alguns prestadores de serviço, porque vocês confiam no Aham, trabalho da pessoa e tudo. Pô, o mínimo que você espera é que o cara siga o teu projeto, né? sim. Daí, nisso que você vai visitar uma obra, que você se depara com um cara ali criticando ou te afrontando. Você já passou por isso também? Já, Já. já. Olha, que eu nem sou arquiteto, mas eu fico imaginando as coisas que acontecem no dia a dia de Acontece, vocês. às vezes, do cliente ouvir mais a opinião do pedreiro do que do Não, arquiteto. isso aí é pra Entendeu? acabar, velho. Isso é É, pra acabar. Então, por que você contrata um cara? Ele faz um exato. papel ali, vai no CREA, ele, sei lá, em qualquer entidade isso aí pra pegar as liberações e toca a ficha, porque É. que sentido? E você também é design de interiores ou você é só arquiteto? Também, design de Também. interiores. E Isso aí você aí. tem mais essa preocupação também, né? Porque na verdade, assim, eu não formei em design de interiores, eu formei em arquitetura. Sim, E na minha visão, a arquitetura, ela incorpora o design de sim. interiores. O design de interiores não está dissociado da Não está arquitetura. dissociado, É né? igual, por exemplo, essa caneca. Essa Aham. caneca, ela é só a parte de fora ou a parte de dentro faz parte dela?
A água faz parte dela? Faz parte. Então, para mim, a arquitetura é isso. Sim. A arquitetura é o todo. Sim. Então, quando eu faço um projeto de uma casa, eu penso no todo. Sim. Eu não penso só na casca, só na fachada. É. Né? Ou até mesmo um edifício, ou até mesmo um complexo, uma escola. Então, tudo tem que ser pensado, né, do início ao fim. Eu acho difícil um arquiteto hoje que realmente não pense em... Pô, não, eu também sou design interiores também. E a gente tem muito parceiro de design interiores que, por algum motivo, não pôde cursar arquitetura, que gostaria também de até tendo, acho que mais junção, cada vez mais estão se unindo, porque antigamente havia uma certa... Tinha uma rixazinha, né? Mas eu acho que o caminho é uma união, que você falou, não dá para dissociar. O design precisa do arquiteto, o arquiteto precisa do design. Isso. O arquiteto muitas vezes acaba se tornando design. A Priscila mesmo, minha funcionária, ela se formou em design interiores, depois ela fez arquitetura. Sim. Então, assim, olha só, muitas vezes é ao contrário, né? Faz arquitetura e faz um complemento, faz uma especialização. Faz especialização em design de interiores, isso aí. E os gostos, assim, com essas tendências, essas mudanças todas, atualidade, aí vem se falar de biofilia, vem se falar disso, daquilo outro, vem vários assuntos novos surgindo, você se adequando ao estudo. Esse seu conhecimento internacional faz toda a diferença nessa hora, né? Que você já conheceu uma coisa que já está acontecendo lá há 5 anos, que ainda nem chegou no Brasil. Eu falo porque o imobiliário corporativo é bem assim, né? A gente tem inúmeros casos assim, lá fora que acontece há 10 anos que nem chegaram aqui ainda. Sim. Como, por exemplo, mesa de trabalho com dual zone. Não tem uma climatização única para um ambiente. Isso é uma coisa que já existe aí no Brasil, não chegou ainda. Verdade. Com essas mudanças todas de gosto, de mesmo do que a mídia vai implantando, o que o mercado apresenta, as pessoas vão decando, acho que tem que ser assim. É fácil para você lidar com isso daí? Não é fácil. Você fez várias perguntas numa só. Deixa eu dividir um pouco aqui. Que acontece? No Brasil, hoje, a gente está bastante atrasado em termos de tecnologia. Sim. Né? Quando você vai falar em obras, como você falou nessa área de trabalho do ozone, né? Quando você vai falar em equipamentos de ponta, quando você vai falar em arquitetura orgânica, né? Agora mesmo, há pouco tempo eu estava lendo sobre a Zaha Hadid, que é uma arquiteta que infelizmente faleceu, mas é uma arquiteta que ela tinha uma visão totalmente orgânica da arquitetura. As obras dela não tem um pilar, não tem coluna, não tem viga, é tudo orgânico, assim, como se fosse, né, um casulo, uma coisa assim incrível. Então hoje nós temos uma série de limitações tecnológicas. Você viu agora o terremoto que aconteceu na Tailândia, foram pouquíssimos prédios que desabaram. A maioria dos prédios de 30, 40, 50 andares só balançaram e continuaram ali. Então, se você trouxer isso para o Brasil, em termos de tecnologia, a gente está muito atrasado, muito mesmo. E não só de tecnologia, mas de práticas de mão de obra, né? A nossa mão de obra, ela é totalmente artesanal. São poucas as construtoras que têm uma mão de obra mais especializada, mais formada, com equipamentos de ponta, são pouquíssimos. A maioria é artesanal. Então, quando você vai falar assim no Brasil, vamos fazer uma casa de steel frame, ou vamos fazer uma casa toda em estrutura metálica, é praticamente inviável, porque você não tem equipamentos para isso. Então, hoje em dia, o que funciona ainda no Brasil é a alvenaria, é o concreto, é a argamassa, que é tudo à base de água. Então, as construções do Brasil são à base de água. Então, tudo você depende da cura. Você lança uma estrutura, você tem que esperar curar, para depois lançar a laje para esperar a cura. Depois você faz as paredes, usa reboco, argamassa, espera a cura. Depois você vai fazer o gesso, você espera a cura. Aí você vai pintar, você espera secar. Então, por isso que os processos são muito lentos no Brasil, né? Sem contar que a mão de obra ela não é uma mão de obra especializada. Então, aí é um ponto. Outro ponto, falando de biofilia, né, que você falou, e também de neuroarquitetura. Sim. Eu já pratico a biofilia e a neuroarquitetura há muitos anos, desde que eu formei. Isso, na verdade, não é novidade. O que é novidade são os termos. Sim. Mas se você for olhar, por exemplo, a casa que Niemeyer projetou para ele mesmo, que foi nos anos 50, total biofilia, total neuroarquitetura, entendeu? Então, assim, os termos são novos, né? Mas a prática é antiga. Mas você entende que, isso conceitualmente falando, só pegando esse gancho da neuroarquitetura, as pessoas faziam isso de forma inconsciente, ou hoje de uma forma consciente
está sendo mais aplicado? Hoje existem as ferramentas, né, que ajudam a clarear, né, os projetos, né, no sentido dos conceitos. As ferramentas ajudam a clarear os conceitos. Mas a prática, por exemplo, eu já praticava isso. Por exemplo, você criar... Por isso que eu falo para você, interiores não está dissociado de exteriores. Quando eu crio uma casa ou desenho uma casa, eu já penso de que de dentro da sala eu vou ver a piscina, ou vou ver o jardim, ou vou ter uma vista da paisagem. E a biofilia é isso, essa interação do homem com a natureza. Não é você fazer uma parede de plantinha, né, ou fazer um jardim vertical. Biofilia não é isso, botar uma plantinha, né, em cima da prateleira. A biofilia é essa relação, é a questão da ventilação, da insolação, da iluminação, de você ter todos os ambientes com iluminação solar, com ventilação, né? Você não depender tanto de ar-condicionado ou de luz artificial para ficar dentro do ambiente. E aí você já entra na questão da sustentabilidade, de utilização de energia natural mais do que energia artificial ou energia, né, elétrica. Então, tudo isso está interligado. E isso são práticas que eu já vinha trazendo nos meus projetos há muitos anos, antes de virar moda esses termos. Certo. E no Brasil a gente tem isso muito forte, essa questão da relação, né, do homem com a natureza. Né? Agora eu esqueci o resto que você perguntou, só lembrei desses dois termos. Mas sim, foi mais ou menos, foram várias perguntas que levavam dentro do mesmo intuito. Que eu quis dizer, de repente, no filme do Claro, me pergunta, é que alguns momentos vem uma tendência muito minimalista. Sim, sobre tendência. Eu queria falar sobre isso também, eu esqueci esse termo. Aí, de repente, vem muita planta, muita coisa, muito aberto e tal. Na verdade, hoje, com as mídias sociais, as tendências meio que se pulverizaram. Né? E você tem, por exemplo, um leque de possibilidades muito grande. Você pode escolher, como a AI poderia te ajudar nisso, você criar uma sala minimalista, ou uma sala provençal, ou uma sala clássica, ou uma sala contemporânea, ou tecnológica, high-tech. Então, existem os estilos. E os estilos estão muito ligados, vamos supor, a forma de pensamento, comportamento das pessoas. Mas um comportamento que eu vejo já com essa questão das redes sociais é a repetição. As pessoas querem cada vez mais repetir as mesmas fórmulas. Então aí você vem pisos marmorizados, painéis ripados, jardim vertical. Tudo quanto é lugar que você vai, você vê isso. Ou qualquer projeto, você vê isso. Então, infelizmente, quanto maior o leque de opções, mais as pessoas querem padronizar as coisas. Então, eu vejo um problema maior, essa padronização, né, da estética, do que a questão do leque. É até antagônico, né? Porque tem tanta opção e as pessoas fazem tudo a mesma coisa. Fazendo tudo igual, exatamente. Então, hoje em dia, assim, infelizmente acontece. O cliente vem ao seu escritório, eu queria que você fizesse um projeto igual esse aqui. Eu queria que você fizesse a minha casa igual você fez a do cliente tal que está lá no seu post. Entendeu? As pessoas querem repetir as soluções. Por quê? Porque isso traz segurança. Às vezes as pessoas têm medo de ousar, têm medo de fazer uma coisa exclusiva, fazer algo diferenciado, entendeu? Pois é. Não, então, você volta lá no início que você falou, poxa, mas isso conecta com a sua história? Isso aí. Será que essa tendência não conecta com a história tal? Será que não foi feito por uma IA que não tem sentimento? Isso aí. Porque é o Pinterest, né? Que é hoje todo mundo fica se inspirando, né? É isso o aplicativo, né? Que a galera fica você tem o Pinterest, você tem o Instagram também. Sim, o Instagram ajuda acho muito. que é o que é especialista em... o Pinterest ele é bem específico mesmo, né? De imagem. Né? Assim. Quando você, quero uma cozinha moderna, ele vai te dar um monte de opções. Uma sala minimalista. TikTok. É isso aí. Mas aí, será que aquilo lá conecta? Porque se foi uma foto real de uma casa, de tudo, possivelmente foi pensado e conectado, o arquiteto lá pensou, brifou, conectado à história da pessoa. E isso aqui lá conecta com a sua história também. Eu sou muito dessa linha, de as coisas têm que conectar. Se eu chego num ambiente, aquele ambiente não conversa comigo, é só porque ele é muito bonito, não me dá a mesma sensação. Isso aí. Hoje, a minha sala, por exemplo, minha sala de trabalho, conectou total comigo. Show.
elementos que estão na sala ali, puxa do jeitinho que eu gosto, ela ficou com carpete, com a divisória de vidro, onde eu vejo meu time, minha prateleirinha com os meus livros, não muitos livros, não é uma biblioteca também, um pouquinho. Os livros que eu li recentemente estão ali, meus troféus. Aí, beleza, conversou comigo. Agora depois eu chego numa sala linda, com uma mesa de embuia, não vai conectar comigo. É linda, uma diretoria, com as cadeiras de couro, não conectou comigo. É linda. Isso aí. Então, vocês têm que ter também esse tato, né? De conhecer o sentimento das pessoas também. E aí vem o briefing, né? Que é muito importante você fazer um briefing do cliente e também perceber se esse briefing corresponde à realidade do cliente, que às vezes o cliente passa um briefing falso. Isso acontece muito. Às vezes ele tem um sonho, né? Ou tem uma visão ideal de um ambiente, mas ele não está sendo realista com ele mesmo. Exato. E existem casos também do cliente, às vezes, não saber o que ele quer, não saber qual o objetivo dele, ou o que traz esse conforto, o que traz ele se sentir à vontade. Então, o maior desafio hoje, que você perguntou sobre desafios, é isso, é você, primeiro, descobrir o que é que o cliente quer, né? O que é que vai satisfazer o cliente, o que é que vai trazer, né? Como você falou, da sua sala, eu me sinto em casa, né? Então, esse desafio que é o maior, que é você saber o que o cliente quer e o que é que ele precisa. Sim. Né? Porque às vezes ele fala uma coisa e você identifica outra, e você começa a trabalhar, mas isso aqui não ia ficar melhor e tal. Perfeito. Então, esse é que é o maior desafio. Agora fala um pouco do Max. Max, pessoa física. Aquele cara fortinho, que de repente hoje é o cara esportista. O que virou essa chave, Max? Pra gente conectar com o Max agora, não o Max arquiteto, o Max pessoa física. Eu acho que tudo são fases na vida, né? Eu tive uma fase, né, logo que eu era jovem, que eu investia muito em conhecimento, em estudo. Se preocupava zero com a saúde. E eu não me preocupava nada, eu não gostava de esporte, eu gostava de ficar em casa, eu gostava de ler enciclopédia. Legal, hein? Que era o que eu tinha. Na época era a minha internet, né? Então, assim, aí depois eu casei e tal, então veio aquela coisa da família, então eu comecei a investir mais no lado espiritual, eu gastei muito tempo, né? Investi muito tempo no meu lado espiritual, eu frequentava a igreja, eu lia a Bíblia, eu dava aula né, na igreja, tinha papel, escola dominical. Escola dominical, isso aí tinha alguns cargos de liderança dentro da igreja, então foi um tempo assim que eu me dediquei muito a esse lado espiritual. E aí quando eu fui chegando, né, depois dos 40, perto dos 50... que eu pensei, já investi no intelectual, já investi no espiritual, agora eu preciso investir no físico, porque o físico está começando a deteriorar, né? E aí foi que eu comecei a focar mais nessa questão, né, da saúde física e tal. Não pela estética somente, né? Claro que a gente pensa na estética, mas principalmente na questão de preservação da saúde. A conta chega, né, Marcos? Isso aí. Comer mal, tudo isso aí vai acumulando com o tempo, a conta chega, né? Isso aí. Porque eu olho umas fotos antigas suas assim e falo, cara, o cara ao longo do tempo tá rejuvenescendo, tá ficando mais novo, como é que pode? Essa mudança foi uma mudança 360 total, né? Quantos quilos você deixou para trás aí? Porque eliminou, porque perder acha, né? 30, 32, por aí. Sem bariátrica, sem nada. Sem nada, só a reeducação alimentar, exercícios físicos. Legal. Nesse sentido, graças a Deus. Teu irmão, porque manipula as coisas também é bom, né? Ajuda. Eu acho que tudo contribui, né? Os suplementos, a alimentação, os hábitos, né? Você, né, fazer um pouco... Mas só na água não vai, né, Marcos? Também. Não, só na água não vai também. A gente brinca, né, no pedal, assim, os caras estão lá pedalando muito, esse cara tá só na água, não. Tem alguma coisa a mais. Mas se não for nada que venha prejudicar a sua saúde, que venha agregar, eu acho que é super válido usar mesmo, porque a gente precisa, né? Se o cabelo começa a cair, você precisa tomar remédio pro cabelo não cair mais, porque eu não posso ajudar para dar uma queimadinha nas gordurinhas também, né? E tem a questão também que a nossa sociedade, ela tem de certa forma, ela tem uma dificuldade de aceitar o envelhecimento, né? Então, a tendência das pessoas que chegam, né, aos 45, 50,
60, como eu estou agora. Caraca, 60, Estou com velho. 60, vou Rapaz. fazer 61 esse ano. Aham, Então é começar essa luta contra o tempo, né? Ou essa corrida contra o tempo, aham. né? De você tentar preservar um pouco mais, né, a sua aparência física, até porque eu ainda estou no mercado de Sim, trabalho, sim. então eu convivo muito, né, com gente jovem. Jovem, né? E eu sempre falo isso, assim, quando eu vou num evento, os jovens estão mais próximos de mim do que os da minha idade ou até Aham. mais antigos. Porque eu Você tenho leva uma essa. vida jovem. Exato, eu tenho essa questão, começa na mente da gente, Isso, né? total. E até a transformação física também começa na nossa mente. De Total. você visualizar onde você quer chegar e trabalhar em cima daquilo. Entendi. E, né, durante o percurso, você persistir no seu objetivo. Eu só não gostei que eu ainda estou no mercado de trabalho. Eu quero saber para o futuro. Como é que está aí seu planejamento para o futuro, com todas as Aham. loucuras que a gente está vivendo aí, o que você É. planeja aí para o Max Mello Arquiteto nos Eu falo próximos ainda anos? porque, né, o Tô mercado brincando. ele é muito, mas o mercado é muito oscilante, né? Aham, A gente tem que estar sempre de olho nas mudanças, sim, nas transformações, como, né, a gente já falou de AI, já falamos de redes sociais. sim, Cada vez mais muda-se né? Você vê, sim, há poucos anos atrás a gente estava usando muito o computador, notebook. Hoje em dia tudo é no tablet e no celular. Mais no celular sim, até, sim. né? Então as coisas vão mudando muito. Uhum, Hoje o meu escritório todo é no celular. Eu sim. consigo trabalhar um dia inteiro com o celular na mão, Uhum, entendeu? Não preciso de prancheta, não preciso de uma série de coisas. uhum, Então, por que que eu falo ainda? Porque se eu não ficar atento sim. a essas mudanças, a essas transformações, eu vou ficar obsoleto, Uhum, né? Então eu tenho que estar sempre antenado. É dessa forma que eu vejo. E o arquiteto tem essa característica. O arquiteto, ele vai ser sempre arquiteto. Mesmo que ele pare de trabalhar, aham, igual, por exemplo, quando eu viajo, eu vou viajar só para passeio. Eu começo a olhar a calçada, aham, eu olho o banco, eu olho o paisagismo, entendeu? O arquiteto está sempre ligado a essa questão da profissão, né? Uma sim. coisa meio intrínseca, assim, o pessoal com o profissional, né? É, eu não posso falar, afirmar com toda certeza porque eu não sou, né, arquiteto. Mas a Uhum, arquitetura é uma paixão, né? uhum. Então, a partir do momento que você vai realizar sonhos, você primeiramente teve o seu sonho ali de criar sonho para alguém, né? Isso, E você tem uma missão muito importante nisso daí. Então, é impossível dissociar o arquiteto da pessoa física é mesmo, assim. verdade. Bem difícil. Eu gosto muito do que eu faço, né, do meu segmento. Então, onde eu vou, eu reparo os Aham, ambientes de escritório, porque a minha missão ela vai muito além de vender imóveis. isso. A missão é levar mais resultados para as empresas, para os Isso aí. empresários, e ter uma melhor qualidade de vida. Pô, mas você está falando de vender imóveis, qualidade de vida? Óbvio, óbvio. Por que eu deixei de vender só para lojista, para revendedor, como eu tinha ali, Uhum, tinha aquela segurançazinha, de todo mês sabe para onde eu ia vender, para ir para o mercado para atender diretamente aquele CNPJ que uhum, compra daquela loja? sim, Porque eu via que a preocupação não estava aqui com a saúde daquela empresa, estava preocupado isso em aí. vender. Estava preocupado em vender, tirar pedido, então lá. Eu falo que o grande diferencial da minha empresa hoje é o nosso pós-venda. É o início Verdade. e o pós, porque a gente se preocupa com a saúde das pessoas. Então, eu entendo como a minha profissão como uma missão. Uhum. Se eu vou ficar nisso muito tempo, a gente vai crescendo, a gente vai tendo outras visões, vai criando outros campos, mas sempre com foco em pessoas, né? E Esse é um foco também do meu trabalho isso, desde total. sempre. É a Não realidade. somente em projetos residenciais, mas comerciais também. Comerciais, né? Eu vi os escritórios que você já levou para nós trabalharmos, uns escritórios bem pensados, conceituais também. Isso é pensando em Isso aí, pessoas sempre, né? isso aí. Então, você pretende permanecer nessa jornada de cada vez mais. Enquanto eu tiver saúde para trabalhar, Mas hoje você não tem nenhum plano pretendo. de crescimento, essas coisas, você não tem nenhuma projeção nesse sentido de expandir. É mais. Não, não. O que eu procuro hoje é fazer render o tempo, Sim. né? Porque como eu invisto em qualidade de vida, eu invisto tempo na Uhum, academia, tempo de fazer uma boa sim. alimentação, né, de descanso, eu Uhum, também quero fazer render o meu tempo de trabalho. uhum, Porque se eu amplio a minha rede, uhum. né, eu vou criar mais trabalho Eu para digo mim. até assim, consultorias para novos arquitetos, né? Exato, isso aí. Isso aí Então são coisas eu que quero vão surgindo. investir nisso, né? Fazer render o meu tempo e Uhum. eu ter uma renda que me garanta aí, né, para Porque o resto da vida. assim, eu teria orgulho, como eu acredito que você tenha, de falar, cara, eu li Aham. enciclopédia, eu li a Barça, eu li É, porque, cara, ninguém tira conhecimento, né? sim. Então, a sua bagagem intelectual
e de experiência de vida também, vai mudar a vida de muitos jovens que vão vir para essa profissão. Então, eu enxergo assim um Max, de repente. Não sou vidente, não, tá aqui, eu tô nas suas mãos aqui, não. Mas eu enxergo um Max, assim, levando isso, o seu conhecimento para novas gerações aí. Isso. Que é legal, cara. Você é um cara esclarecido para falar, então eu acho que tem tudo a ver, conecta total aí com o teu mercado. E queria que você falasse um pouquinho para nossos ouvintes, nossos espectadores, das suas redes sociais, como encontrar o Max, para conhecer um pouco mais desse trabalho. Então, o espaço é teu. Então, para você entrar em contato com o Max Mello, você pode entrar no Instagram, procurar maxmelo.arquiteto, né? @maxmelo.arquiteto. Eu também estou no Facebook. Pode dar o telefone? Claro, claro. Telefone 027 98808 0660. Ou também no Google, só digitar lá Max Mello Arquiteto no Google, o Google vai dar todos os dados. Nós também temos o nosso link fixado aqui, a gente coloca todos os contatos também dos arrobas dos nossos convidados. Foi um imenso prazer te receber aqui, Max. Eu acho que a gente tratou por vários temas, falamos sobre gestão, falamos sobre conceito, sobre conhecimento, sobre viagens, né? Então foi muito bacana te receber aqui. Espero que a gente possa ter mais bate-papos como esse, né? O Work Talks está só iniciando essa jornada, a gente tem uma missão muito forte de aumentar realmente essa conexão entre profissionais de todas as áreas, né? De fazer essa conexão. Estou criando um evento chamado Work Connect, então tudo está ligado a pessoas. Tudo que eu penso sempre está ligado a essa conexão de pessoas. Então, cara, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Pelo seu tempo de vir bater esse papo aqui. E sucesso para o Work Talks. Obrigado mesmo. Estamos na segunda temporada e vamos só começando, né? Então, você que nos acompanhou até aqui, se fez sentido para você esse episódio, alguns insights que você teve aqui, compartilhe com o máximo de pessoas, deixe seu like aqui, se inscreva no nosso canal e não deixe, mais uma vez, de compartilhar, porque está muito bacana esse bate-papo aqui. Valeu, Max. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.